Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriela Marcon Nora, sou doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade do Vale do Itajaí e hoje estou aqui nesta mostra de pesquisa de enfrentamento das violências contra a mulher para lhes apresentar o artigo intitulado Combate à Violência Política de Gênero enquanto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e a Lei nº 14.192 de 2021. Esse artigo foi escrito em coautoria com a mestranda Denise Marcon, do PPGC da UFSC, e as professoras Inara Vilerdim e Edis Lapoli, também do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. O artigo está estruturado numa breve introdução, desenvolvimento, com 3 tópicos e as considerações finais. Então, passamos para a nossa breve introdução. Contextualizando, trata-se de... O desenvolvimento sustentável reflete os desafios sociais e ambientais que a nossa sociedade vem enfrentando globalmente nos últimos tempos, né? A Agenda 2030 da ONU é um documento firmado por 193 países membros da ONU no ano de 2015, visando até 2030 estar num patamar mais avançado em termos de bem-estar ambiental, econômico e social. E a gente destaca, né, dos 17 ODS desdobrados em 169 metas, destacamos o ODS e as metas do ODS número 5, que dizem respeito à igualdade de gênero. O conceito de gênero é uma construção social dicotômica, né, que coloca papéis diferentes, papéis masculinos, papéis femininos, e hierarquiza esses papéis dentro da sociedade. Disso decorre ainda, dessas discussões de gênero, preocupantes índices de violência doméstica, né, aumento de índice de feminicídio, que demonstra ainda uma distinção estrutural do tratamento de homens e mulheres, o que reflete também na dificuldade de acesso às instâncias de poder por mulheres, né? Essa hierarquização dos papéis de gênero. Surge então um debate sobre violência política, e a questão da nossa pesquisa precisamente é de que forma a violência política dificulta a inclusão de gênero. O objetivo geral é refletir acerca do combate à violência política contra a mulher enquanto objetivo do desenvolvimento sustentável à luz da Agenda 2030 da ONU, ressaltando a recente Lei 14.192 no ordenamento jurídico brasileiro. O método é uma revisão teórica de literatura, pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e qualitativo. Já tratei um pouquinho do desenvolvimento sustentável, né? Mas o que o desenvolvimento sustentável tem a ver com políticas públicas para a igualdade de gênero? Bom, a integração sociopolítica é um aspecto muito importante do desenvolvimento sustentável. O aprofundamento da democracia e das responsabilidades do Estado pelo bem-estar social faz surgir preocupações com relação ao desenvolvimento sustentável. E o primeiro passo para a promoção de políticas públicas é esclarecer os marcos em que essas políticas se tornam possíveis, ou seja, conhecer o ambiente, conhecer os desafios e os objetivos que devem ser trabalhados, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, ele traz na sua redação expressamente o empoderamento de mulheres e meninas, a promoção do empoderamento de mulheres e meninas. Políticas públicas para a igualdade de gênero, nós entendemos que são políticas redistributivas, isso é, elas buscam realocar recursos para promover o avanço das minorias, e sobretudo quando se trata de interseccionalidades como território, raça, cultura, essa noção de realocação de recursos para a promoção do avanço ela é muito importante. As metas do ODS 5 elas foram adaptadas ao Brasil pelo IPEA, e o IPEA aponta 2 indicadores maiores para verificação, né, para mensuração do alcance dessas metas. O primeiro deles, o 5.1, é proporção de assentos ocupados no parlamento, seja no parlamento nacional ou em governos locais, por mulheres, e a proporção de mulheres em posições gerenciais em geral, posição de liderança em organizações, né? A desigualdade de gênero ela é um obstáculo para o desenvolvimento sustentável, de modo que temos que atuar decisivamente no combate à desigualdade e à inclusão de todos, sem deixar ninguém para trás. Porque a dificuldade do exercício da política em igualdade de condições, ela não promove plenamente a democracia, né? Ela é um entrave ao processo democrático, a pluralidade de ideias e reflexões que é inerente a esse processo e impacta o senso de pertencimento das mulheres ao espaço público, à medida que não se tem referências femininas para que mulheres e meninas se sintam empoderadas a alçar postos de liderança. O que vem a ser a violência política, então? A violência política, ela é a agressão física, psicológica, econômica, alegórica ou sexual contra a mulher, com a finalidade específica de impedir ou restringir o acesso
e exercício de funções públicas ou induzi-las a tomar decisões contrárias à sua vontade, né, contrárias ao seu pensamento. A violência simbólica, a violência política, ela vem apresentada nesse artigo como espécie de violência simbólica, que é um conceito muito bem desenvolvido na obra de Pierre Bourdieu, e essa violência simbólica ela ocorre em um espaço em que os agentes sociais estão necessariamente numa relação de percepção e reconhecimento, legitimando práticas, isto é, aquele pensamento do sempre foi assim e assim se mantém, né? Não se questiona mais por que se faz as coisas daquele jeito. E isso acontece com a atribuição de papéis domésticos, por exemplo, para mulheres, com essa noção de que a mulher não está no espaço público, né? A perpetuação dessa noção. A ideia de gênero acaba transformando diferenças biológicas em diferenças sociais, na medida em que papéis sociais eles não comportam uma definição ostensiva, no sentido como um objeto comporta. Por exemplo, isto é uma bola, isto é uma caneta. Definições de gênero, elas comportam apenas uma definição performativa. Isto é, as pessoas são definidas pelos papéis que elas desempenham na sociedade. E isso acaba acarretando uma assimetria nas relações entre homens e mulheres, na hierarquização desses papéis, né? E isso acontece justamente dentro de sistemas simbólicos que operam por intermédio de estruturas construídas por sujeitos que detêm poder num determinado momento. E essa estrutura, ela é um instrumento para a prevalência de uns sobre outros. Esse papel historicamente, as mulheres foram relegadas ao âmbito doméstico, privadas dos meios do exercício da política e tem-se a noção de que elas não têm vontade ou não têm capacidade de exercer esse papel político, esse papel de representação, de liderança, né? Mas isso foi historicamente construído e perpetuado por intermédio desses sistemas simbólicos. O efetivo empoderamento, então, passa pelo reconhecimento do mérito por conquistas históricas. Por exemplo, na historicidade brasileira, na retórica, na história que se conta, né, da conquista do sufrágio pelas mulheres, tanto em 1932, no decreto, quanto na Constituição de 34, é de que essa conquista do voto ela foi uma dádiva, né, ela foi uma concessão de algum governante em determinado momento. E direitos não são dádivas. À medida em que a gente trata de um direito como uma concessão, não como uma conquista, a gente desmerece todo o movimento feminista de luta que está por trás disso. E aí, por consequência, a gente retira o empoderamento dessas mulheres que lutaram por esses direitos. Então, representatividade política das mulheres. Falei do direito ao sufrágio, né? No início dos anos 2000, as mulheres ainda eram menos de 10% do parlamento nacional. E veja, hoje as mulheres são mais de 50% da população e estão longe de ocupar todo esse espaço dentro do parlamento. Diversas ações afirmativas foram levadas a efeito ao longo dos anos, a exemplo da Lei 2034 de 2009, que instituiu cotas nas coligações, né, de partidos políticos, 30% para cada, pelo menos 30% para cada sexo, até 70%, o que aí possibilitava pelo menos 30% de candidaturas femininas. Mesmo assim, não foi possível atingir a igualdade, né? E a igualdade de gênero, ela é princípio constitucional. Apesar da gente verificar que existe uma desigualdade estrutural, no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isto é, temos que ter igualdade de responsabilidades e igualdade também de oportunidades. Do contrário, se mantém um status quo em que a mulher não tem os meios de acesso às posições políticas. Diversos tratados e convenções internacionais, a exemplo da Convenção de Belém do Pará, de que o Brasil é signatário e adepto desde 1994, trazem noções para combater a violência, trazem obrigações ali de combater a violência contra as mulheres. A Convenção de Belém do Pará, especificamente, ela traz que o Estado deve combater todo tipo de violência contra a mulher. Ela não é clara com relação à violência política, mas ao deixar ali que deve ser combatido todo tipo de violência, implicitamente também a violência política deve ser combatida, né? E o que é a violência política? A Lei 14.192, de 5 de agosto de 2021, traz o conceito jurídico de violência política, né? Que seria qualquer ato que afaste as mulheres dos espaços de representação,
que diminua, né, que restrinja a sua participação política. Inclusive, ela traz um novo tipo penal para o Código Eleitoral, o artigo 326b, que caracteriza como violência política qualquer ato com fins de evitar, por exemplo, que uma detentora de mandato eletivo ou uma candidata exerça efetivamente na plenitude os seus direitos ali. Essa violência política, como espécie de violência simbólica, ela está tanto nas relações interpessoais quanto nas dinâmicas coletivas que sustentam estereótipos e reproduzem discriminação de gênero na lógica do funcionamento partidário. A subrepresentação de mulheres ela não decorre de uma ausência de interesse ou de vocação propriamente dito, mas dessa estrutura que perpetua a violência simbólica. Certamente, a Lei 14.192 ela é um avanço, pelo menos no sentido dela reconhecer oficialmente a existência do problema e trazer um conceito jurídico no artigo 3º para a violência política. Considerações finais, que estamos esgotando nosso tempo, né? A união e valorização das diferenças, ela deve sim acrescer a vida política, porque a inclusão e a diversidade favorecem a discussão de rumos e processos decisórios importantes para políticas públicas de qualquer país, fortalecendo a democracia, né? A publicação da Lei 14.192, ela vai ao encontro das metas brasileiras pro ODS número 5, sobretudo a de maior participação, né? A meta de promover a maior proporção de mulheres no parlamento. A relevância do envolvimento de homens e meninos nas lutas por igualdade de gênero é essencial, porque todos devem lutar, não se pode deixar ninguém para trás, né? Essa luta de inclusão é uma luta de toda a sociedade, não só das mulheres. É cedo para afirmar que a Lei 14.192 ela produzirá efeitos robustos com relação à inclusão feminina na política, mas certamente ela é um indicativo forte de que existe interesse e um movimento expressivo de luta pelo espaço público está aí, né? Está posto aí. Era isso, rapidamente, muito rapidamente, que eu tinha para lhes passar. Eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa mostra e fico à disposição para que me contatem pelo e-mail disponibilizado. Muito obrigada.